Boa noite, hoje eu estou aqui com o meu grupo porque a gente vai apresentar o princípio de Arquimedes, ou o experimento de Arquimedes, né? Que primeiramente eu vou falar um pouco do contexto, né, que surgiu esse princípio, ó, a ideia que surgiu na cabeça de Arquimedes para desenvolver esse princípio. Arquimedes ele foi perguntado pelo rei, né? O rei ele queria saber se uma coroa ela era feita de ouro maciço ou se ela tinha alguma impureza com prata. E Arquimedes pegou essa ideia, né, e falou, tá, eu vou responder. Só que ele demorou um pouco e um dia ele estava indo tomar um banho, né, na banheira dele. E quando ele emergiu o corpo dele na banheira, ele teve a brilhante sacada que foi que o volume de água deslocado da banheira é o mesmo volume do corpo dele. Então ele pensou assim, se eu emergir a coroa, ele vai ter o volume de ouro, né, da coroa. E se fosse, no caso, como o ouro é mais denso do que a prata, o volume, se ele tivesse impureza com prata, seria muito maior do que uma coroa somente com ouro maciço. E também tem outra questão que é sobre o empuxo. Eu vou colocar a fórmula do empuxo aqui, deixa eu só dar uma olhada. Que é mais ou menos assim. A fórmula do empuxo é igual a o GV, e eu já vou explicar o que significa cada uma dessas letras. O E é o empuxo, essa letra aqui vai ser a densidade do fluido, né? Perdão pela letra, né? Porque eu não fiz caligrafia quando eu era pequeno. Mas lá pro lado, lá pro médico, Bem, essa é a fórmula do empuxo. Não, fica para mim. Essa é a fórmula do empuxo. O E é o empuxo, que é uma força vertical que, quando emerge um objeto em um fluido, né, estou me referindo a fluido porque é uma maneira genérica, né, não somente a água. A aceleração da gravidade, que é, no caso, a aceleração da gravidade, e o volume deslocado. Basicamente, a gente poderia imaginar o seguinte, vai ser esse experimento. A gente tem um recipiente com água, ou assim como a banheira de Arquimedes, a gente tem essa banheira aqui, é uma banheira, imagina que fosse uma banheira assim. E a gente tem um fluido qualquer, a partir do momento que a gente emerge qualquer objeto, ou o caso de Arquimedes seria a coroa, quando a gente emergir essa coroa dentro dessa banheira, isso aqui vai fazer com que a água que está aqui, ela saia, né? E aí quando ela cair, a gente tem outro recipiente aqui que a gente vai utilizar para mensurar, no caso. Essa água deslocada aqui, ela vai se deslocar para os lados, essa água deslocada, ela vai ter o mesmo volume. No caso, essa quantidade aqui de água, ela vai ser igual ao volume. Né? E assim a gente consegue aproximar ou estimar o volume de objetos somente com água, né? Que vai ser o que a gente vai fazer. A gente vai colocar a água aqui. algumas informações aqui para a gente ter as medidas exatas do que a gente vai fazer. Esses dois ferrinhos aqui, que vão ser como se fossem a coroa, eles têm 218 gramas, o vasinho menor tem 381 gramas e o maior tem 736. Aí a gente vai depois, na hora de calcular o volume, que vai ser o peso da água, porque cada metro quadrado de água tem 1 litro de água. Vale 1 litro de água. Esse ficou E a água pesa mesmo tanto em litros. Então 1 litro que vale 1 quilo de água.
Aqui a gente tem 570 gramas de água, que equivaleria a 570 ml. Saiu água. Lembrando que há uma pequena diferença. E agora a gente vai massa e volume. tirar aqui para saber quanto de água que ficou fora. Não vai dar o valor exato, né? Deu 767, deu 20 gramas só. Provavelmente foi por causa do recipiente que a gente escolheu, que não é exato. Então não conseguimos tirar. Exatamente. Se fosse um recipiente que tivesse as bordas mais finas, seria mais fácil de ter essa precisão. Mas o princípio é esse aí. E, gente, vocês sabem que os gregos, excelentes geômetras, mas com formas regulares. Então, toda a construção que nós vemos na Grécia, elas têm formas perfeitas, porque é uma geometria exata. Só que os gregos também não avançaram no ensino de cálculo por vários motivos, né? E pelas dificuldades, eles tinham outras crenças que levavam a isso. Mas o princípio de Arquimedes começa a ser utilizado para as formas irregulares, porque a Grécia, com a questão da estética e da beleza, todas as formas são perfeitas. Os arcos são perfeitos, as pontes que eles fizeram lá até hoje, tudo formas regulares. Quando vem uma forma irregular, vem uma brita. Como é que eu vou saber o volume da brita? Se usava o princípio de Arquimedes. E até hoje, para saber que tamanho é aquela brita, porque ela é irregular, não tem como eu medir uma largura, uma altura, nada. Então se faz, você pega uma pipeta milimetrada, coloca ali a medida, olha, tem 1 litro, seja 1 decímetro cúbico, ou 100 centímetros, ou 1 litro, 1 ml. Uma coisa, obviamente, os materiais que a gente está usando, eles são bem precários, rústicos, né? Não vai ter uma exatidão, mas a questão que a gente quer trazer é mais o princípio e a conceituação, né? Do princípio de Arquimedes, que é muito importante, obviamente, Arquimedes. Ele consegue fazer deslanchar essa. Ele foi um matemático e físico lá do século 3 a.C., né? E ele fez diversas outras coisas, não só esse princípio para saber volumes de certos objetos, né, maciços, assim como o princípio de alavanca, que também que a gente utiliza muito hoje em dia, e também eu acho que até de refração. Aquele que botou fogo no... que ele fez a defesa em Siracusa, se eu não me engano. Em Siracusa, aí ele pega um espelho côncavo e pega, concentra os raios do sol aqui e foca nos navios, que eram de madeira, não são de aço como os de hoje. E aí você anda e pega fogo. Se a gente fizer isso num dia de sol em casa, pega uma lente. As lentes essas que a gente usa. Coloca uma folha de papel e bota a lente em cima e deixa o sol bater, vai queimar. Isso a gente faz como experimento esse princípio. Mas essa questão fez uma evolução, produziu uma evolução muito grande na parte de geometria, e aí nós já vamos entrar nos corpos com formatos irregulares, que não era o forte dos gregos, porque eles não queriam. Não era porque eles teriam condições de fazer isso. E isso, o cálculo vai se desenvolver depois do século... Não, depois de 1 milênio, bem dizer, que é o Leibniz e Newton. Ali pelo século 17, 14. Exatamente. Porque se começa a trabalhar o contorno de uma brita. Eu peguei e comecei uma brita, não? Ele normalmente, a brita tem recortes, então é um formato irregular. E para que eu possa entrar na parte de cálculo, que vocês começam a ver na matemática, o que acontece? Essas formas regulares, eu tenho que ter a garantia da continuidade da função. Por isso que eu trabalho limites laterais. Os limites laterais têm que ser iguais, e isso caracteriza uma função contínua. E eu só posso fazer esses cálculos, que eu vou achar o diferencial, limites, se eu tenho uma função contínua. E a lei da função de uma brita, que é um corpo irregular, ela não consegue ter a continuidade, como é o caso da coroa.
Aí é claro que o Arquimedes juntou um pouco de química pela densidade Sim, do sim. ouro. Se fosse um outro metal menos nobre, como a prata, o bronze, daria uma densidade diferenciada, né? Ele pega o ouro que ele já tinha. Por quê? Porque o ouro era muito estudado pelos alquimistas. E eles tinham essas características. Tá? E o ouro era utilizado para moedas. Mas se nós formos pegar lá Avalon, ali na parte da Cantábria, quando eles descobrem o ferro, porque o ferro foi o último dos metais a ser descoberto. Já tinha ouro, tinha prata. O ferro foi o último, e foi o ferro que permitiu que se fizessem as lanças e se fosse para as guerras. Porque o ferro, depois de amolecido, né, ele é moldado a temperatura, né, a temperatura, e aí faz uma seta, né, a ponta da lança. Se tu conseguires, depois que faz o resfriamento, ele vai ficar fixo, e aí ele te permite que eu vá para a guerra lutar. Mas o ferro é o último, ele fica resistente, enquanto que o ouro não conseguiu fazer isso. Então, também interdisciplinar, que não é desse nome, não é dessa preocupação, conhecimentos da alquimia, conhecimentos geométricos, a densidade de cada um dos metais, né, a densidade do ferro, então muito resistente. Se eu pegar um pedacinho de ferro, um pedacinho de ouro, o ouro, o cobre, dos fios, a prata, tu vai flexibilizando. Aí tu não consegue. O experimento fica muito melhor quando a gente utiliza formas regulares, realmente. Sim, se quer o domínio que a Grécia tinha. Se fosse um cubo, daria exatinho o volume dele, tudo certinho. Como essa figura foi o que a gente acha que foi? Sim, a gente está mostrando que se tem em casa. Exatamente. Isso acontece em casa também. Sim. Pode acontecer. E Arquimedes também, tu citou o cálculo, Arquimedes, ele foi, eu acho que historicamente, antes de Leibniz e também do Isaac Newton, ele foi um dos primeiros a ter uma conceituação de cálculo, né? Ele queria saber o volume, sei lá, de um ciclo, e ele foi aproximando com formas poligonais de vários lados. Foi basicamente, eu tenho um círculo aqui, e ele chamou isso de método de exaustão. De exaustão. Eu acho que escreve exaustão assim, né? Que eu não sei escrever. E aí ele vai construindo figuras aqui dentro com cada vez mais lados, e essas figuras, a cada vez que tu vai colocando tanto inscrito e circunscrito nessa figura, tu vai aproximando cada vez mais a circunferência do círculo, né? E ele foi um dos primeiros aí que vai ter o conceito de limites e infinito. Então, se tu pegasse uma circunferência na visão de Arquimedes, ela seria basicamente um polígono com infinitos lados, assim. Vai aumentando os lados e cada vez ele se aproxima de um círculo. É interessante só o que ele fala mesmo. Fechou.